Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui. É o livro A História da Cultura, do Birkett Smith. Ele é um livro publicado pela editora Edições Melhoramentos, de 1962. Vou falar mais alguns tópicos, né, tratados nesse livro, né? Bom, ele vai falar das teses do Lewis Morgan, que ele propôs no livro Ancient Society, publicado em 1877. Ele propôs uma sequência evolutiva das sociedades dos estágios selvagem, dos grupos caçadores, coletores, né? A fase da barbárie, com a chegada da cerâmica e da agricultura, e a fase da civilização, que é o período da indústria e da arte. Dentro de uma perspectiva materialista da história, ele então trata o desenvolvimento do casamento em três etapas. Uma primeira etapa onde haveria uma promiscuidade, onde as regras de relacionamento seriam fluidas. Segunda, casamento por grupos, em que a noção de propriedade ainda não estava bem definida. E, finalmente, o casamento monogâmico, essencial, segundo Morgan, para o desenvolvimento da civilização. O Karl Marx vai pegar essas teses do Morgan, né, e o Engels também, e vai vai desenvolver em cima delas, né? O Birkett Smith observa que Morgan fez uma interpretação errada dos fatos ao supor que o casamento por grupos tivesse sido difundido nas primeiras comunidades. Na verdade, não estava. De fato, em certas comunidades primitivas, os homens têm o direito de partilhar todos os privilégios do marido, mas em geral isso ocorre não somente com a aprovação dos maridos, mas também dos chefes da comunidade. E esta prática só tem lugar quando os maridos estão ausentes. Ou seja, funciona muito mais como um mecanismo de proteção da mulher contra o risco de ser violada ou assassinada do que propriamente esse costume que sugeriu o Morgan, né? Ademais, a descendência matrilinear ela não ocorre entre os povos mais primitivos, mas, pelo contrário, em sociedades já avançadas. O casamento é uma das formas mais antigas, mesmo em povos mais primitivos. Então, essa tese da promiscuidade sexual do início também é difícil comprovação. A tentativa dos etnólogos norte-americanos de reservar o termo clã para os grupos matrilineares e a palavra latim gens para o grupo patrilinear jamais logrou aceitação, segundo Birkett Smith. Então, ele faz uma crítica aqui às teses do Morgan, né, que foram todas contempladas ali pelo Engels e pelo Marx. Bom, sobre o cobre, ele diz que uma das minas de cobre mais antigas do mundo se encontram na península do Sinai, onde o minério, segundo Birkett Smith, era extraído desde o quarto milênio a.C. Em 1934, Nelson Glueck descobriu minas de cobre de Tima, no sul de Israel, no deserto de Negev, com fragmentos aí do século X, fragmentos de cerâmica datados do século X, isso da época mais ou menos do Reino de Salomão, o que mostraria que as minas estavam ativas na região. As minas do rei Salomão, elas não são citadas com esse nome, mas aparece ali várias referências a produtos feitos de cobre, né, como em 1 Reis 7:47, que sugere que haja alguma mina ali por perto. Um estudo de Thomas Levy, em 2016, encontrou na Jordânia, no sítio de Kirbat en-Nahas, vestígios de minas que mostram a extração de cobre em escala industrial no antigo reino de Edom, região que, segundo a Bíblia, teria sido vassala dos reis de Israel. Bom, o Israel Finkelstein, ele não reconhece essa região de Kirbat en-Nahas como parte do antigo reino de Edom, porque o sítio fica fora das terras baixas jordanianas e não no planalto do Além-Jordão. Então, o Israel Finkelstein diz que essas minas estavam desativadas aí ao tempo do que seria o templo de Salomão. Então, temos aí uma controvérsia em saber. A antiguidade das minas não, ninguém contesta, que é 4.000 anos e é uma das primeiras minas de cobre que a gente tem notícia. Agora, se elas estavam ativas no templo lá de Salomão, que é 1000 a.C., aí é que temos uma controvérsia.
Gordon Shield ele aponta que tanto a fiação como o tear elas foram invenções femininas. Birkett Smith mostra que o rapto de mulheres, praticados em algumas tribos vizinhas aos Zulus, na África do Sul, contribuiu para a difusão da agricultura e da cerâmica, que eram ocupações femininas, nesses estádios iniciais da cultura. E outra coisa que lhe chama atenção é que a tecelagem e o entrelaçamento de fios pressupõe a existência de alguma técnica de contagem. É porque você tem que contar, né? 3 para lá, 4 para cá, 4 para lá, 3 para lá. Então, pelo menos minimamente, tem que ter um sistema de contagem para você garantir que a trama fique certinha, né? Birkett Smith observa que nas experiências místicas dos xamãs, a fronteira entre o homem e o sobrenatural se apaga. Ele se funde com a divindade, então fica plenamente preenchido pela divindade. Então ele fica entusiasmado. Achei interessante essa origem da palavra, né? Entusiasmado vem do grego enteos, que significa en, quer dizer dentro, e theos quer dizer Deus. Ou seja, ter Deus dentro de si. Então isso remete ao conceito dos xamãs, que também traziam a divindade para dentro de si. Birkett Smith ele observa que os primeiros estados nasceram da fusão de uma cultura agrícola, baseada na irrigação e na agricultura, impulsionada pela domesticação de animais e o uso da charrua, essa primeira agricultura, cultura agrícola, que se funde com uma cultura fundada no nomadismo, como se observa, por exemplo, entre os vales Indo e Nilo, lugar de encontro entre os povos da estepe e das terras cultivadas, e onde teremos no quarto e no quinto milênio a.C. o surgimento de diversos estados jovens e das primeiras civilizações. É interessante que ele fale essa junção entre guerreiros nômades e povos agrícolas. Essa fusão entre esses dois que daria origem aí às primeiras civilizações, segundo o Birkett Smith. É isso aí, muito obrigado, então.